Olá, senhoras e senhores, eu sou Oswaldo Neto, do Instituto Líder Alfa, e hoje eu quero trazer para você 12 dicas para perder o medo de falar em público. Eu vou ajudar você a perder esse medo. Eu vou ajudar você com essas 12 dicas a conseguir ter uma oratória mais eficaz, a conseguir se comunicar melhor em frente a uma plateia, em frente a um público. É bem verdade que o medo de falar em público é o medo top 1 dos medos do ser humano. O maior medo que uma pessoa tem, que um ser humano tem, isso é pesquisa, isso é dados estatísticos, é o medo de falar em público. E o segundo medo é o medo da morte. Terceiro medo, medo de cobra. Então, falar em público hoje é o maior medo que um ser humano pode ter. Então, se você tem medo, se você sente a boca seca quando precisa falar em público, as mãos geladas e suando, sente calafrios no estômago, aquela dor de barriga, aquela incomodação, perde a voz trêmula, fique tranquilo, porque a culpa não é sua. É que talvez você não teve acesso a algumas ferramentas, algumas técnicas e dicas para eliminar de uma vez por todas esse medo. Eu sou Oswaldo Neto, sou coach, palestrante, escritor, e eu nem sempre consegui me apresentar de uma forma eficaz, nem sempre eu fui um palestrante. Eu já passei momentos que me deu branco, momentos que eu subi no palco, ou que eu fui falar em frente a um público e eu fui um fiasco, eu não consegui passar a mensagem. Então esse vídeo, essa aula, esse áudio é para te ajudar a chegar no nível mais elevado no que diz respeito à comunicação. A comunicação. Nós temos um treinamento de oratória aqui no Instituto Líder Alfa, um treinamento de oratória estratégica, um treinamento diferenciado, não há nada igual no mercado, um treinamento onde nós focamos ferramentas técnicas para que você se desenvolva, para que você extraia o melhor de si, para apresentar, para contar histórias, para vender ideias, para apresentar trabalhos ou simplesmente para se tornar um palestrante. Então essas 12 dicas vão impulsionar você. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê um joinha se você gostar desse vídeo e acompanhe até o final, porque eu garanto que a sua comunicação nunca mais será a mesma depois de aplicado essas 12 dicas, ou uma dica ou duas, não importa, aplicando as dicas que eu vou passar agora, você vai entrar num nível absurdo de comunicação verbal e pessoal. Pois bem, antes de falar sobre as 12 dicas para você perder o medo, eu quero falar um pouco sobre o medo e a causa, o que causa esse medo de falar em público. Medo, ele é um comportamento do ser humano. Desde os primórdios, desde os homens das cavernas, dos nossos antepassados, o medo, ele tem causado 3 reações no ser humano. Isso é psicologia, a psicologia fala isso, estudos comprovam isso. 3 reações que o ser humano tem quando está com medo. A primeira reação é fugir. Lembrando do homem das cavernas, quando ele se encontrava em perigo, quando ele se encontrava numa situação de medo, que à frente dele estava ali um predador, um animal ou algo que ele tinha que enfrentar, ele passava por essas 3 reações de medo. Primeiro medo, aliás, a primeira reação que o medo causa é a reação de fuga. Fugir, sair da presença do medo. Essa é uma reação muito comum, por isso muitas pessoas que precisam falar em público, elas vão adiando, elas não conseguem. Se tem uma apresentação, algo onde ela sabe que ela vai se expor, onde ela sabe que ela vai ter que falar em público, ela falta, às vezes ela não vai, ou ela não consegue, ela foge, arruma outra pessoa, vai procrastinando, dando desculpa, e talvez esse medo, essa fuga que você tem por causa do medo de falar em público, tem feito com que você perca promoções no seu trabalho, simplesmente perca vendas, perca ideias que você poderia ter apresentado, tire notas baixas nos trabalhos de faculdade, de escola, ou simplesmente você já foi despedido, já foi sido mandado embora do seu emprego por conta que você não consegue falar em público. A segunda reação que o ser humano tem quando ele precisa falar em público é a reação de enfrentar.
Essa é uma reação boa. Mas a minoria das pessoas agem assim. Então, quando você está com medo frente a um perigo, você pode sim ter a reação de lutar, de ir para cima, de falar. Ou você pode ter a reação de ficar paralisado. É a terceira reação, ficar imóvel ali, sabe? Como que o seu corpo fosse inundado de uma paralisia, você não consegue sair do lugar, você trava, dá o branco, você fica inerte e parado. Então, 3 reações: fugir, enfrentar ou paralisar, ou ficar parado. Pense nisso. Quais reações o medo de falar em público tem te causado? Ok? Bom, então vamos lá. Quais as causas do medo de falar em público? Primeira causa é a autocobrança. Você é muito crítico de si mesmo, você se cobra o tempo todo, você espera e deseja que você seja perfeito. Mas é bem verdade que no começo você está aprendendo. É bem verdade que quando começamos uma atividade ou aprendemos algo novo, nós não fazemos de uma forma excepcional. É muito difícil, a não ser que você seja um gênio, mas isso é a minoria da minoria da minoria. É muito difícil você chegar e já ser um expert, já dar um show. Você vai passar por momentos de aprendizado, e eu vou falar nas 12 dicas como que você vai fazer isso. Mas a autocobrança, ela acaba com o que vai deixar, você nunca vai estar pronto, você nunca vai se sentir preparado, preparada. Segunda causa do medo de falar em público é o medo de ser rejeitado. Medo que as pessoas te rejeitem, que não gostem da sua apresentação, que simplesmente não te dê um devido valor que você merece. A terceira causa é pensar que não será compreendido. É imaginar que as pessoas não vão entender a sua mensagem, não vão te compreender. A quarta causa é não suportar ser o centro das atenções. Tem pessoas que adoram ser o centro das atenções, mas muitas pessoas não gostam, não querem se expor, não querem ali ser o centro, e você, na frente de um público, de uma plateia, você vai ser o centro. As pessoas vão estar te analisando o tempo todo, olhando você dos pés à cabeça. Você vai ser, digamos assim, a cereja do bolo daquela apresentação, porque você será o centro, e talvez, por não suportar ser o centro das atenções, você gere um medo de falar em público. Não suporta críticas. A quinta causa do medo: você não aceita ser criticado. As pessoas falam algo a respeito de você, que talvez você precise melhorar, uma crítica que talvez seja construtiva ou não, você se ira, você fica com raiva, você não aceita, você não gosta de ser chamado a atenção, não gosta de críticas. Isso faz com que você não tente, isso faz com que você seja paralisado, não evolua, porque sem crítica, sem feedback, você nunca vai evoluir em nenhuma área, e muito menos na área de se comunicar, na área de palestrar, na área de falar em público. A sexta causa do medo é você desconhecer o público, você não saber para quem você vai falar, quem vai estar ali sentado, qual é a classe de pessoas que estarão ali, nível social, faixa etária. Talvez você foi pego de surpresa para fazer uma apresentação, ou você vai apresentar um produto, ou apresentar uma proposta de vendas, ou apresentar um trabalho para uma bancada, e ali você não conhece as pessoas, então isso pode ser que cause medo em você. A sétima e a oitava: a falta de domínio do assunto, e considera ter nível inferior ao da plateia. Você não, o que causa medo às vezes pode ser a falta, você não domina esse assunto. Isso pode te gerar muito medo. Eu não domino, eu vou me perder, eu vou, passar vergonha, não vou conseguir expor o conteúdo porque eu não sei a fundo. E aí você acha que nunca está preparado porque você nunca sabe profundamente aquilo, nunca está profundamente preparado ou preparada para entrar de cabeça nesse assunto. E talvez você se considere inferior, talvez você vai falar para uma plateia que está no nível superior, no nível educacional, no nível de um ensino muito maior que você, mas você vai aprender como superar todas essas causas e como superar todos esses medos. Eu vou passar agora para você, eu quero que você acompanhe um vídeo, que essa é a primeira dica, digamos assim. Na verdade, eu não conto ela como uma dica, mas eu conto ela como uma base
de uma apresentação, a base de se livrar do medo. Se você deseja algo rápido para se livrar do medo, para diminuir esse medo de falar em público, eu recomendo essa dica. A dica é você alterar o seu estado fisiológico. O que é o seu estado fisiológico? É a sua linguagem verbal, é o seu corpo, é a sua linguagem corporal, é o estado emocional que você se encontra. Talvez você vá falar para uma plateia e o medo começa a liberar adrenalina, e isso talvez faça com que você fique trêmulo antes de falar, com que você trave, com que você, comece a gerar medo e medo. Então, uma dica poderosa é você alterar a sua fisiologia, é você fazer alguns exercícios poderosos antes de entrar no campo de batalha, propriamente dito, antes de entrar diante da sua plateia. A dica que eu dou é você se colocar de pé, erguer os seus 2 punhos cerrados para cima, começar a dar socos no ar de forma rápida e violenta e gritar a palavra yes, 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 ficar fazendo isso em torno de 5 a 10 minutos. Você vai sentir o seu corpo esquentar, você vai sentir a adrenalina diminuir, o seu corpo liberar endorfina, serotonina e você se acalmar. E aí quando você entrar para falar com a plateia, você já entra com gás, com os 2 pés no peito, como nós gostamos de dizer. Então assista esse vídeo agora, que você vai entender como fazer isso, vai entender como é que essa dica pode te ajudar em todas as apresentações que você for fazer pelo resto da sua vida. Faça esse exercício da excelência. Lutadores, quando vão entrar no ringue, eles se aquecem. Jogadores fazem aquecimento para entrar no campo. Nadadores, eles começam a se bater no corpo, começam a se aquecer. Entre aquecido, porque o aquecimento faz com que você já ganhe 50% do jogo. Então, faça o exercício do yes, de 5 a 10 minutos antes de qualquer apresentação, e eu lhe garanto que o medo vai reduzir ou simplesmente desaparecer. Então vamos lá, prosseguindo para a nossa videoaula, pelo nosso áudio de como se comunicar melhor, como ter uma comunicação poderosa. Agora eu quero falar para você sobre o que é necessário para saber, o que é necessário você saber para falar em público, para falar melhor em público, para ter uma oratória digna de um grande orador. Primeiro, você precisa saber o seguinte, que falar em público é o principal medo das pessoas. Todo mundo, ou a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Outra coisa, você é responsável, é você que sabe que rumo que você vai dar para a apresentação, é você que vai se comunicar com o seu público, é você que é o responsável pela mensagem. Então, assume essa responsabilidade, assume a responsabilidade de entregar uma mensagem poderosa. Terceiro, quanto mais exercitar, menos será a inibição. Quanto mais você treinar, quanto mais você se apresentar, menos será a sua inibição. Pensamentos positivos diminuem a ansiedade e a insegurança. Você pode fechar os olhos antes de entrar, fazer o exercício do yes e se imaginar fazendo aquilo, se imaginar empoderado, se imaginar como um orador poderoso e com pensamentos positivos. 5, ensaio mental. Ensaia mentalmente o que eu acabei de falar. Tenha pensamentos positivos, ensaie mental, feche os olhos e se veja fazendo 1, 2, 3 milhões, milhares de vezes ali na plateia, ali entregando. 6,
aceite o merecimento, você merece estar ali, você está ali porque você merece, porque você tem algo importante para passar, porque você tem uma mensagem que pode mudar a vida de pessoas, pode ajudar pessoas e pode impactar muitas pessoas que você não imagina. 7º e 8º, o convite é pelo seu potencial. Você está ali por conta que você tem o potencial e você merece estar ali. A atenção, ela é vital. Não imagine que você não vai perder a atenção, porque ela é vital. Ela faz com que você esteja atento, faz com que os seus órgãos internos estejam atentos e prontos para entregar a melhor mensagem. Então, olha, de cara você já tem aqui 2 coisas que você pode fazer que é poderoso. Primeiro é você alterar a sua fisiologia, entrar aquecido, com sangue quente, fazendo o exercício do yes. Segundo é você fazer um ensaio mental. Se veja fazendo, feche os olhos e se veja diante de plateias, diante de milhares de pessoas. Oswaldo, quando comecei, eu fiz muito isso, muito. Eu fechava os olhos e ali eu me imaginava horas e horas entregando uma palestra inteira, entregando um treinamento inteiro. Eu me via diante das pessoas, eu, imaginava as pessoas fazendo perguntas e eu respondia, imaginava tocando as pessoas através da minha mensagem, imaginava apresentando produtos, e assim eu fui fazendo, e ao mesmo tempo eu fui me colocando em prática e eu fui melhorando a cada dia, dia após dias. Mas agora vamos lá, as dicas práticas para você melhorar a sua fala em público, as dicas práticas para você se tornar um palestrante poderoso. Primeiro, domine o conteúdo, estude o conteúdo, domine, até que o conteúdo faça parte do seu ser, até que a sua mensagem seja algo natural, até que você consiga falar daquela mensagem de forma natural. Então domine, estude o conteúdo. Segundo, tenha um roteiro em tópicos. Para facilitar, faça um roteiro de tópicos que você vai falar, e aí quando você olhar para aquele tópico, você vai lembrar do que você precisa falar. Um exemplo, talvez você vai falar sobre liderança, então você coloque tópicos: o que é liderança, o que um líder precisa fazer para influenciar, o que é feedback, exemplo, o que é liderança, o que é construção de equipe. São tópicos, e dentro desses tópicos você vai saber o que falar, você vai saber as histórias que você precisa contar, as metáforas, como você vai ilustrar cada um dos tópicos. Terceiro, demonstre estabilidade emocional. Esteja emocionalmente estável ali, Coloque em prática o poder da presença. Sinta-se presente naquele ambiente. Sinta o ambiente. Veja as pessoas. Veja as cores. Sinta os sons. Saiba que ali é o seu momento e nada pode te atrapalhar, porque você está ali com a mensagem para entregar essa mensagem. Quarta dica, e não menos importante e poderosíssima: observe seu público desde a entrada. Observe as pessoas, veja quem são, como que elas se comportam, esteja atento no momento que elas entram para participar da palestra ou da apresentação. Observe a linguagem corporal delas, se elas são bem-humoradas, se elas são mais sérias, como que elas se vestem. Observe o seu público, isso é muito e muito importante. 5, cumprimente algumas pessoas. Antes de você começar, cumprimente as pessoas, pegue na mão, olhe nos olhos e agradeça. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ou se apresente: olha, eu sou o Oswaldo e eu vou estar aqui para apresentar para você essa ideia. Então, cumprimente algumas pessoas. 6º, fale com pessoas simpáticas. Observe aquelas pessoas que estão mais suscetíveis. Observe aquelas pessoas que estão entendendo a sua mensagem, que estão dando um reforço positivo com a cabeça, sorrindo, que estão conectadas, e foque nessas pessoas. Fale e apresente a sua mensagem como se você estivesse apresentando para essas pessoas. Então, quando você começar a sua apresentação, você vai notar no meio das pessoas que algumas pessoas estão favoráveis, e elas vão estar com o semblante aberto, sorrindo, talvez fazendo o sinal de sim com a cabeça, com tudo aquilo que você está falando. No começo, comece a focar nessas pessoas, que isso vai te dar mais
estabilidade, isso vai te dar mais segurança para você continuar a sua mensagem. 7ª dica: prepare-se para as perguntas. Esteja preparado. É lógico que você vai ter o domínio sobre o conteúdo, mas esteja preparado para perguntas difíceis. Não perca a compostura, agradeça. Uma técnica simples é o seguinte: a pessoa fez uma pergunta, você, fulano, como é que é o seu nome? Tal, fulano de tal, olha, muito obrigado, aliás, você fala, fulano de tal, muito obrigado pela sua participação. Essa pergunta é uma pergunta bem importante e relevante, e aí você vai ter alguns segundos para pensar sobre como você vai responder. Aí você responde e agradece novamente a pessoa que fez a pergunta. Então esteja preparado. Algumas pessoas vão fazer perguntas que não tem nada a ver, ou pessoas que vão te criticar ou querer destruir a sua apresentação. É o que nós chamamos de homem-bomba. É aquelas pessoas mal-humoradas com a vida, com elas mesmas, com o mundo, e elas saem de casa para sacanear e para detonar palestrantes. É verdade. Então essas pessoas falam: olha, amigo, essa pergunta não é pertinente ao assunto, então eu vou me dar o direito de não responder. Próxima pergunta, e aí você sai pela tangente. 8ª dica: saiba como lidar com branco. Por isso é bom você ter tópicos, porque deu branco, não se desespere. Você pode dar uma olhadinha no tópico, você pode tomar uma água, você pode, lidar com isso. Então a técnica é que você tenha isso em tópicos. Talvez você vai estar com PowerPoint, talvez não, mas se não for, anote num papel os tópicos, e aí você vai ter condições de olhar o tópico e lidar com esse branco, e lidar com essas objeções. Conte histórias, tenha histórias para ilustrar, piadas que não sejam piadas besteirentas ou pesadas, mas piadas simples, mas que podem causar uma empatia com o seu público. 9, evite coisas que lhe tragam ansiedade. Antes de se apresentar, evite tudo aquilo que vai te trazer ansiedade, se concentre antes da apresentação, tire ali pelo menos 30 minutos antes. Se você for fazer uma palestra, uma apresentação, eu recomendo, chegue uma hora antes, repasse a questão dos recursos audiovisuais, PowerPoint, computador, som, e aí você se reserva um momento para você fazer uma respiração, fazer uma visualização de como será, fazer o exercício do Yes e se concentrar única e exclusivamente a sua plateia, cumprimentar algumas pessoas, conversar com as pessoas e observar quem chega. 10ª dica: marque os simpáticos e interessados. É o que eu acabei de falar. Marque essas pessoas e se direcione para elas. Fale como se você estivesse falando para elas. Olhe nos olhos delas. Aponte, às vezes, de uma forma sutil, para que você ganhe mais segurança. 11ª dica: treine muito. Você quer ser um palestrante campeão, você quer ser um orador de sucesso, uma pessoa que fale muito bem. Treine muito. Monte uma pequena apresentação que seja de 30, 40, 50 minutos. Ofereça essas apresentações para associações de classe, essa mini palestra para entidades. Oferece na escola. Todas as oportunidades de falar, seja voluntário, se coloque à disposição, fale e fale. Treine muito, fale muito em público, fale diante do espelho, fale na sua casa, fale para os seus amigos, fale nas ONGs, fale em todo o lugar diante de públicos, porque o treinamento ele vai fazer com que você chegue no resultado. Jim Rohn e Zig Ziglar, eles recomendavam falar muito, treinar muito e se apresentar muito, ok? Antes de você se tornar uma pessoa poderosa, você vai ter que treinar, você vai suar muito, mas você vai chegar lá. Então, preletores profissionais, preletores de sucesso, eles já fizeram várias e várias vezes. 12ª dica: ative sua âncora de segurança e determinação. O que é uma âncora? Essa é uma das dicas mais poderosas. Você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar um momento da sua vida em que você teve muito sucesso, um momento da sua vida em que você se sentiu muito bem, um momento que você se sentiu muito seguro. Você vai lembrar desses sentimentos.
lembrar daquilo que você sentiu nesse momento da sua vida, sabe? Qualquer momento, mas que te trouxe segurança, momentos importantes, momentos poderosos, que você sentiu uma autoconfiança. E aí você vai ancorar isso. Você pode ancorar, o que é uma âncora? É você trazer esses sentimentos e colocar esses sentimentos. Pode ser numa música, então todas as vezes que você ouvir tal música, você vai sentir no seu próprio corpo e na sua fisiologia aquilo que você sentiu quando você passou esse momento de segurança. E aí, quando você for fazer uma apresentação e você, sabe, estiver ali antes de entrar, você vai fazer o exercício do yes, você vai visualizar entrando em ação, e talvez você vai ouvir aquela música que te puxa para cima, que faz você lembrar dos momentos em que você foi determinado, dos momentos que você teve segurança, dos momentos que você se empoderou, e essa âncora vai entrar em você, e você vai entrar na sua apresentação com os dois pés no peito, como eu gosto de dizer. Eu sou Oswaldo Neto. Inscreva-se no nosso canal, eu vou deixar aqui os meus contatos, mande um e-mail para mim, um WhatsApp, sinal de fogo, mensagem no Facebook, no YouTube, sobre dúvidas ou comentários de depoimentos mesmo, de ter aplicado essas dicas e o que isso causou na sua vida, quais as mudanças e o que aconteceu. See you at the top. Te vejo no topo e até mais.